Nos corredores do Congresso, Simone Tebet demonstra confiança e otimismo quanto à aprovação da reforma tributária. Tanto na Câmara quanto no Senado, perguntada sobre a expectativa de votos, vamos saber o que disse a ministra do Planejamento. Acompanhe. Precisa de 308, não é isso? Então, com certeza, 308 nós teremos. No Senado, a senhora vai dizer? Eu acredito que passaremos 350 votos, assim, pelo que a gente tem conversado, né? Mas isso para ser conservador. Mas, enfim, vamos aguardar, pode acontecer. Vamos a mais análises aqui no Jornal Jovem Pan. Nelson Kobayashi, a respeito dessa expectativa de Simone Tebet, 350 votos favoráveis. Tudo caminha para que isso se confirme? O que você espera? Sim, caminha. Pode ser até mais agora, na verdade. Pode passar com folga nesses 3/5 necessários para aprovação nessa fase de votação na Câmara dos Deputados. Mas eu queria comentar esses trechos que nós assistimos há pouco. O trecho, por exemplo, do líder do PSDB na Câmara, falando que para que tenhamos um produto industrializado mais barato, de 10% a 12% mais barato. É claro que ele está usando esse discurso porque o único setor da economia favorecida é justamente o da indústria. Mas ninguém come produto industrializado, ninguém come geladeira, ninguém come micro-ondas, ninguém come essas coisas. As pessoas comem alimentos. E quando você favorece a indústria, mas penaliza o agronegócio, penaliza os serviços, os profissionais liberais, penaliza o comércio, você está colocando peso sobre o mais pobre, principalmente. Quero falar sobre a orientação ali do Republicanos, que falou com muita ênfase o líder, de que há 30 anos já se discute a reforma. Por isso é que é preciso aprovar. Mas há 3 dias, faça aí uma pesquisa. Qual era a posição do Republicanos? Há 3 dias era de que era necessário mais tempo para discutir, não dava para votar soldadamente. Milagrosamente, agora todo mundo quer a reforma, por isso que vai passar dos 350 votos. Bom, seguimos acompanhando então a reunião, a discussão da reforma tributária. Neste momento, quem fala é a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro. Os autores do presidente da Casa, porque esse é um primeiro grande passo em direção à progressividade, à superação da desigualdade e à redistribuição da renda no Brasil. Cesta básica desonerada, combate à sonegação, superação de uma série de confusões no cipoal tributário brasileiro. Esse é um momento importante do Brasil. O Partido Comunista do Brasil orienta sim a esta reforma tributária, porque compreende que nós chegaremos à segunda fase da tributação sobre renda, sobre herança, sobre patrimônio. Essa reforma tributária é realmente progressiva, como segue o mundo inteiro. O Partido Comunista do Brasil segue com a maioria desta casa para aprovar a reforma tributária no período democrático brasileiro. PCdoB sim. Bom, Arthur Lira acompanhando, então, Arthur Lira neste momento, seguindo com a reunião de discussão da reforma tributária, fazendo já uma sinalização para que os próximos deputados que vão se manifestar se preparem. Vamos acompanhar mais um pouquinho, mais um deputado se manifestando. Transparência, simplificação tributária, o mundo vai olhar para o Brasil como olha para os partidos, para os países desenvolvidos, vai trazer equilíbrio na geração de emprego e renda, e esse equilíbrio também se traduz para a geração, para o pobre pagar menos imposto e para que a gente tenha um equilíbrio de pagamentos de impostos, onde a geração de emprego é o resultado final e a cascata de geração de emprego e geração de renda venha beneficiar o Brasil. Parabenizo sua presidência, o relator Aguinaldo Ribeiro, a capacidade do governo de ter embarcado numa reforma que nasceu no Parlamento e a Câmara dos Deputados dá com coragem a demonstração que essa é a casa do povo e, sobretudo, não vai permitir que na alíquota final tenhamos aumento de carga tributária. Isso foi um grande pilar e todos os setores produtivos foram ouvidos e eu acredito, e o PV acredita, que teremos geração de emprego com sustentabilidade.
Como orienta, deputado, por favor? A orientação, senhor presidente, comecei dizendo que é voto sim, o PV vota sim. Muito obrigado. Como orienta a cidadania? Cidadania, presidente, orienta sim com muita tranquilidade. Primeiro, porque nós somos um partido reformista porque acreditamos que sem reforma não há modernização, não há adequação aos novos momentos que vivemos e não se consegue ter eficiência na gestão pública e na entrega do resultado à sociedade. E este parlamento conseguiu levar adiante uma reforma que há décadas se discute no Brasil. E nós temos aqui que deixar registrado esse momento, através da sua liderança, presidente Arthur Lira. Com muita firmeza, levou esse espírito da coluna dorsal da nossa reforma tributária. É ela que está sendo votada, porque os acessórios podem ser debatidos, mas fundamentalmente a Câmara, na noite de hoje, pode entregar uma resposta que a sociedade espera há muitos anos, que é mudando o pilar central da estrutura de cobrança de tributos no Brasil, que é um dos mais burocráticos e que mais afasta investidores, que mais afasta o desenvolvimento do nosso país. A simplificação, sem dúvida, é um grande resultado. Parabéns, presidente Lira, parabéns a todos os líderes que trabalharam incansavelmente para esse momento. Muito obrigado, deputado Manente. Como orienta a Solidariedade, deputado Áureo? Senhor presidente, senhores deputados, quero destacar aqui, presidente, primeiro a sua liderança nesse tema tão importante. Pois bem, seguimos acompanhando então, ao vivo, a reunião na Câmara dos Deputados de discussão da reforma tributária. Os deputados, as bancadas, seguem sendo orientadas. Vou chamar a Dora Kramer mais uma vez. Dora, até agora, todos orientaram pelo sim. Ainda que o PL oriente pelo não, teremos uma aprovação, parece. Sim, inclusive porque a orientação do PL não significa que os 99 deputados do PL votarão de acordo com a orientação. E ainda que votassem, não depende mais do PL, porque até agora você viu, é direita, esquerda, centro, todo mundo orientando sim. Claro que vai passar. E o meu amigo aqui, Nelson Kobayashi, estava fazendo uma previsão de mais de 350 votos fácil. Eu, na hora que ele falou, achei que podia ser meio exagerado, mas diante desse festival de sims, eu acho que pode realmente estar certa essa previsão. Com aprovação com bastante folga. Vamos lá, então. Seguimos acompanhando as discussões na Câmara dos Deputados ao vivo para você. Vamos ouvir mais um pouquinho. Lira fala neste momento. Deputada Adriana. Presidente, o Partido Novo hoje é um dia muito triste para o partido, porque todos sabem que nós somos o partido que mais, somos o partido e as pessoas que mais defendem a reforma aqui. Somos reformistas por natureza e nós conseguimos hoje perceber como essa reforma poderia ser melhor, poderia ser mais discutida e poderíamos trabalhar pontos que ficaram de ser arrumados, inclusive. Então, a bancada resolve liberar, porque cada um de nós conseguimos enxergar pontos positivos, sim, como o fim da cumulatividade, destino, e o Brasil seguindo um padrão da OCDE, mas tem pontos também que são preocupantes, e nós não temos essa visão clara do que pode vir a acontecer. Por isso, o Novo vai, infelizmente, liberar a bancada. Então, com mais análises aqui, Nelson Kobayashi. A gente segue, enquanto isso, acompanhando todos os movimentos na Câmara dos Deputados. Deputada Adriana Ventura, do Novo, liberou a bancada para votar conforme cada deputado decidir. Diz que é um dia triste para o partido. O que você achou desse posicionamento? É um posicionamento que ela faz ali lamentando, mas é fazer uma diferença de quase nada, porque o Partido Novo tem 3 deputados no universo de 513. Então não vai ser o Partido Novo que vai fazer a diferença no final das contas nessa votação. Ela diz ali que de fato eles são reformistas, eles
pregam já há muito tempo, faz parte da ideologia do partido, do DNA, a ideia de reforma tributária. Mas a questão é que todo mundo, de fato, concorda de que é necessária uma reforma tributária. O problema é como vai acontecer essa reforma com tantas incertezas do jeito que está. Voltamos então ao vivo para a Câmara dos Deputados. Neste momento, o deputado Túlio Gadelha. Ele acabou de orientar a bancada. Ele é do Partido Rede e Sustentabilidade. Presidente, muito possivelmente deve ter orientado pelo sim. Lira fala neste momento. Sim. Fica registrado no dia de hoje a votação de uma das matérias mais importantes da história do nosso país. Porque o nosso país é um país rico, porém é um dos países mais injustos do mundo. Essa reforma, que foi debatida exaustivamente, ela leva em consideração o tema ambiental, ela leva em consideração a gravidade das distorções econômicas que nós temos que atingem as famílias mais humildes, ela leva em consideração e corrige o problema da guerra fiscal entre os estados e municípios, ela traz mais transparência, segurança jurídica, acaba com o passivo de discussão fiscal na justiça, ou seja, é uma emenda constitucional que vai colocar o nosso país em outro patamar. E Vossa Excelência, presidente Arthur Lira, que foi eleito com a maior votação da história dessa Câmara dos Deputados, tem a oportunidade nesse momento de unir diferentes pensamentos ideológicos em torno de um objeto que não é um debate de esquerda ou de direita, mas é um debate pelo nosso país para combater as injustiças, para fazer com que o nosso país saia da lista dos países mais injustos do mundo, porque o nosso principal objetivo aqui é combater a desigualdade. Nós orientamos sim. O empreendedor vai gerar emprego, gerar renda, melhorar a vida e a qualidade de vida do nosso povo, da nossa gente. Arthur Lira está ouvindo outras orientações. O líder da maioria acabou de fazer a orientação para os deputados. Isso significa que a gente está já caminhando para termos um resultado dessa votação em primeiro turno da reforma tributária na Câmara dos Deputados. Para você que está nos acompanhando aí pela TV Jovem Pan News, pelas plataformas digitais, muitas manifestações de deputados, Arthur Lira se preparando, já aguardando a contabilização desse resultado. Temos mais uma manifestação enquanto isso. Deputado Felipe de Orleans e Bragança, falando neste momento do PL. Vamos ouvir. Sem ter tido contato com o texto, tinham noção do que estava sendo discutido dentro da comissão que tratava da reforma da Previdência, porque foi amplamente discutida. Nada disso foi realizado nesta proposta. Os deputados aqui nada sabem da proposta. Os governadores que apoiaram a proposta nada sabem da proposta. Foi uma compra de apoio que aconteceu aqui, presidente. Apequenou o parlamento, presidente. Votamos não porque queremos um parlamento forte. Presidente, essa é a sua responsabilidade. Obrigado, presidente. Oposição. Bom, hoje nós vemos a hipocrisia reinando por lado dos governistas. Vemos eles falando o tempo inteiro em reforma tributária, enchendo a boca para falar de reforma tributária, atacando os ditos bolsonaristas como se nós fôssemos contra a reforma tributária. Justo nós, que fomos parte do governo mais reformista da história do país. O governo que mais fez reformas, enquanto eles sempre foram contrários às nossas reformas. Nós não somos contrários à reforma tributária. Nós somos contra a reforma da forma que ela está sendo implementada e conduzida. Ficamos 2 semanas sem sessões, para no domingo sermos convocados às pressas para cá, para fazermos uma votação assodada, sem um texto que conhecêssemos, sem pudermos realmente nos debruçar e saber o que estamos votando. Não é só a oposição, o governo, mas a população não sabe. Não é só a oposição, o governo, mas também a população não sabe o que nós estamos votando aqui. E isso é uma falta de responsabilidade com o futuro do país. Por isso a oposição orienta não. Como orienta o governo? Presidente,
o governo, presidente Lula orienta sim. O governo do presidente Lula escolheu a reforma tributária como a principal reforma a ser feita no país. Mas escolheu também fazê-la pela via do acúmulo que já existia no parlamento e, portanto, com muito diálogo para que todos pudessem compreender a necessidade desta reforma tributária. Por isso, o governo do presidente Lula, ao dizer sim a esta reforma, diz sim para simplificar os tributos, para fazer o Brasil crescer, para fazer o Brasil gerar emprego, dividir renda, fazer justiça social. A nossa homenagem ao presidente Lira, que comandou esse processo, ao relator Aguinaldo, ao coordenador Reginaldo, que souberam unificar a base quase que total aqui do parlamento. E queria dizer que aqui todos sabem o que estão fazendo. Não existe aqui ninguém que não tenha uma opinião sincera e uma opinião concreta do que está votando. O voto aqui é consciente e a reforma tributária será sim um passo importante para o Brasil dividir renda e fazer justiça social. O governo Lula orienta sim. Assim, mas eu quero falar ali da vice-líder, fala nada. Seguimos orientando, aliás, acompanhando as orientações dadas às bancadas. Acabamos de ouvir, como você acompanhou, Rogério Corrêa, deputado do PT, dizendo que o governo Lula vota sim a reforma tributária e como o deputado do Cidadania, Alex Manente, falou há pouco, elogiando o trabalho do presidente Arthur Lira. Temos mais um deputado se manifestando. Vamos ouvir. Em cada um deles, 49 Ainda não temos nenhum deputado se manifestando. Como eu estava dizendo, 2 deputados dizendo claramente sobre a importância do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, na condução dessa reforma. Vamos ter todos os destaques de segundo turno e mais destaque de segundo turno. Nós vamos longe. Relator Aguinaldo para alguns esclarecimentos ao plenário. Presidente, eu queria, antes de fazer os esclarecimentos, aproveitar essa oportunidade, depois de uma semana tão intensa, dizer que ontem eu escolhi falar do outro lado, do lado direito da bancada. Hoje eu vim falar desse lado, do lado esquerdo, que é a direita da bancada. À direita, mas da bancada é o lado esquerdo. Você está acompanhando neste momento o relator da reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro. Estamos já em contato com o governador do Acre, Gladson Cameli, que daqui a pouquinho vai falar ao vivo conosco para repercutir mais essa discussão tão importante na Câmara dos Deputados. Vamos ouvir mais um pouquinho o relator. Um momento ímpar de vida. Foram muitas noites mal dormidas, foram muitos dias sem comer, me deslocando para todo o país, com o peso de deixar a família, que é o que aqui nós já fazemos muito, né? Nessa nossa atividade, de abdicar dos nossos familiares, esposa, filhos. Mas tudo isso passa um filme, presidente, eu me permita fazer isso, porque eu acho que esse momento que é tão histórico para Vossa Excelência também, e nos remete a quando nós chegamos nessa casa, em 2011. E a gente chegava aqui como muitos estão chegando. E o seu pai, o nosso Bill, amigo do meu pai, Enivaldo Ribeiro, amigo de muitos que estão aqui ainda, como Disseu e tantos outros. E a gente, eu fico pensando, presidente, que
É mais ou menos aquele adágio popular que se aplica a nós. Sem saber que era impossível, foi lá e fez. E nisso eu quero parabenizar Vossa Excelência, porque eu não acho que a gente conseguisse votar uma reforma tributária de outra forma. Hoje eu tenho convicção que a reforma tributária só podia ser tocada da forma como Vossa Excelência tocou, com o seu tino de conduzir a casa, e por uma razão muito simples: não existia um texto perfeito, porque cada texto, e sempre você pode aprimorar um texto, e eu digo isso com muita tranquilidade. Hoje eu até ri ainda agora, porque teve um parlamentar que me procurou e ontem brigou comigo para trocar o texto. Eu disse: eu tenho a convicção que o que você quer é o que eu estou escrevendo. E ele ainda agora, há poucos instantes, chegava para mim e dizia: posso lhe fazer um último pedido? Eu digo: diga. Volte o texto que você tinha feito, que é melhor do que o que eu propus. Mas é essa arte de diálogo, de construção. E aqui eu estou emocionado porque eu acho que nós estamos construindo um país. Eu acho que essa reforma que a gente está prestes a aprovar, se Deus quiser, tem a participação de muitos atores, muitos que fizeram no passado, que não estão mais nem entre nós, como o deputado Mussa Demes, e tantos outros que brigaram, abnegados, pensando em construir um país melhor. E essa reforma, e eu falo aqui para os meus amigos da direita, essa reforma é uma reforma que eu comecei a discutir com o então presidente Bolsonaro, com o ex-ministro Paulo Guedes, a PEC 45. E o que nós estávamos querendo ali era tão somente construir esse mesmo país. Não é um país que olha para a direita, não é um país que olha para a esquerda, é um país que olha para frente, é um país que quer ver, que quer deixar de ser o país do futuro para ser o país do presente. Nós temos que entregar a esse país uma reforma estruturante para as gerações que estão vindo, para os nossos filhos e para os nossos netos. É isso que nós estamos fazendo aqui. Podemos não estar fazendo o melhor, mas estamos fazendo o melhor que podemos fazer na noite de hoje. Se me perguntassem: você podia fazer melhor? Eu podia, acho que podia, nem sei se podia. Mas eu tenho certeza e convicção que todos juntos hoje estaremos fazendo história nesse país. Todos vocês. E eu quero pedir aqui a vocês, não sei, quem estiver me ouvindo, quem se colocou de alguma forma, simplesmente contra a reforma porque é lado A ou lado B. Por isso que eu vim falar daqui hoje. Ainda dá tempo. Seguimos então acompanhando o relator Aguinaldo Ribeiro defendendo o relatório da reforma tributária.